Então, galerinha, voltamos aí do nosso breve intervalo, tá bom? Para que a gente possa continuar falando um pouco sobre radiação, né? Como é que seria essa parte de radiação dentro do sistema. Sei que é um assunto assim meio complicado e tudo, porque a gente vai passar um pouco na física quântica, como é que funciona o pacote de energia. Então, mas é um assunto que pode ficar tranquilo, não é um assunto que vai dedicar tanto tempo assim de seus estudos, tá bom? Porque é um assunto, como eu falei na primeira aula, é um assunto que é mais cobrado em vestibulares mais técnicos, tá bom? Vestibulares como o ITA, como o IME, mas aquele negócio, tem que estar pronto para o que vier. O Enem até hoje não caiu nenhuma questão. Pode ser como o Enem, uma caixinha de surpresa, que lá, esse ano, pinte, justo na sua vez, já pensou? Pinte uma questão lá de Planck, pá, onde é que Planck está certo, onde é que Maxwell está errado? É uma questão básica, teórica. Com certeza, se cair, vai ser uma questão de nível fácil, né? Assim, para quem sabe o assunto, vai ser fácil, vai ser uma questão teórica simples. Mas como é um assunto pouco trabalhado, é um assunto que não é tão visto, assim, principalmente a nível de ensino médio, então pode ser uma questãozinha que faça diferença ali na sua pontuação, beleza? Então, vamos aqui, que a gente vai continuar para chegar logo nas questões, que é a parte mais importante aí, para a gente treinar. Então, voltando à nossa conversa que a gente estava tendo, né? Essa partezinha que a gente estava falando antes, quando a gente utiliza as formulações feitas por Max Planck para a quantização de energia, foi possível obter-se um novo gráfico da intensidade da radiação emitida pelo corpo, em função do comprimento de onda, em pleno acordo com os resultados experimentais. Agora sim, Planck acertou, a radiação emitida pelo corpo em função do comprimento de onda fazia sentido agora em relação aos resultados experimentais. Entretanto, quando ele, poxa, agora acertei. Uma nova questão perturbava os físicos da época. Se a energia era emitida apenas em quantidades bem determinadas, o que implica determinados comprimentos de onda e frequências bem estabelecidos, como o espectro de radiação, também pode ser contínuo? Então a pergunta foi simples. O que ele queria saber? Se a energia que é emitida, galera, tem quantidades determinadas, a radiação que é emitida pelo corpo, ela é contínua, já que os valores são determinados? Aí entra a pegadinha, né? Entra a pergunta. A resposta é a seguinte. Como há um número muito grande de osciladores harmônicos simples com energias distintas, a probabilidade de serem emitidas radiações de qualquer frequência também é muito grande. Então, como eu tenho muito corpo oscilando, ou seja, muito corpo vibrando quando eu tenho essa situação, eu posso emitir praticamente qualquer frequência de radiação. Porque é o seguinte, imagina a seguinte situação. Você está num show lá, Um show que, vamos supor, um Rock in Rio. Tem 100 mil pessoas, 150 mil pessoas. Qual é a chance de você encontrar uma pessoa loura? Qual é a chance de você encontrar uma pessoa ruiva? Qual é a chance de você encontrar uma pessoa morena? Qual é a chance de você encontrar uma pessoa alta? Uma chance de encontrar uma pessoa baixa? Uma chance de encontrar uma pessoa gorda? Uma chance de encontrar uma pessoa magra? Percebam que as chances são altas em todas as situações. Não importa qual o tipo que você está procurando. Vai estar lá, vai ter alguém, vai ter pelo menos um exemplar, por assim dizer. A mesma coisa na oscilação. A frequência que você está procurando está lá. É tanto oscilador que a frequência emitida tem uma variação muito grande. Então, você pode ter essa variação dentro do sistema. Bom, vale lembrar o seguinte, que Planck nunca afirmou que as radiações eletromagnéticas se propagavam em quantidades discretas de energia. Que foi o que Maxwell tentou falar no começo. As quantidades de energias eram discretas, mas à medida que você tinha a quantização, você tinha valores mudados. Planck ignorou totalmente isso aí. Planck falou, não, a energia pode existir de qualquer forma. Não interessa, não. Nesse ponto de vista, ele acreditava que a teoria proposta por Maxwell era coerente. Justamente nisso aí, ó. Ele falou o seguinte, rapaz, o Maxwell falou que a energia vai tender ao infinito dependendo do comprimento de onda. E é verdade. Por quê? Porque a frequência emitida é muito variável. Então, pode existir um pacote de energia muito grande. Isso quando Planck falou, tá bom? Portanto, Planck, quantizados eram os osciladores e não a radiação eletromagnética. Então, tudo dependia daquela partícula osciladora eletrizada e não da radiação.
eletromagnética exposta pelo sistema. Beleza? Isso aqui ele afirmava e ele concordava com Maxwell. Quando Maxwell falou que a quantidade de energia não era discreta, não era a quantidade de energia limitada. O cara tinha energia suficiente para fazer festa, tá ligado? Então ele fazia essa situação dentro daquela parte de quantização, ok? É importante que saibamos que a ideia do quanto, mais tarde denominado fóton, foi muito útil para esclarecer diversos outros fenômenos da física clássica. Não era capaz de explicar corretamente. Então, você tinha a ideia da física clássica, porque a física clássica ela ia até a decomposição do átomo. O que é a decomposição do átomo? Você tinha próton, nêutron, elétron. Morreu? A física quântica deu para a gente os osciladores e, consequentemente, os quantum, tá bom? Então, aquilo ali foi determinado fótons, que são partículas de energia e radiação liberados, até em qualquer outro espaço. Até bem pouco tempo atrás, a galera pensava que os buracos negros eram imortais. Os buracos negros, eles não tinham final de vida, eles eram imortais, infinitos. Hoje, a gente sabe que pelo decaimento, né, do quanto as partículas se aniquilando e se formando, a radiação imposta por um buraco negro é infinita. Então, até os próprios buracos negros, eles têm uma vida limitada, tá bom? E isso a física clássica não conseguia explicar. Hoje a gente já sabe corretamente o que vai acontecer. E aí, a gente chega nas nossas queridas questõezinhas, tá bom? Nessas partes de questões. Hoje, a gente tem uma gama pequena de questões, até porque esse assunto é um pouco limitado. Então, eu vou pedir um tempo para vocês responderem, e aí depois eu tiro a dúvida, caso esteja errado as questões de vocês, tá bom? Falando o seguinte, primeira questão. Sobre radiação do corpo negro e quantização de energia, o FMG, Universidade Federal de Minas Gerais. O diagrama apresenta o espectro eletromagnético com as identificações de diferentes regiões em função dos respectivos intervalos de comprimento de onda no vácuo. Então, ó, você tem um comprimento de onda. Ondas longas, que são as ondas de rádio e TV, por exemplo, ondas de rádio, infravermelho. Luz visível, que é o que a gente consegue enxergar, ultravioleta, raio-x, raio beta, raio gama, tudo para lá. É correto afirmar que é no vácuo. Letra A. Raios gama se propagam com maior velocidade que as ondas de rádio. Raio-x tem menor frequência de ondas longas. Todas as radiações têm a mesma frequência e todas as radiações têm a mesma velocidade de propagação. Você marcaria qual resposta? 2 minutinhos para vocês tentarem a questão.
Então, galera, ó, vamos ver o que é que ele passou no gráfico. Ele passou no gráfico para a gente o comprimento de onda, ou seja, o lambda referente àquele sistema ali, certo? E aí, o que é que ele fala? Que todo mundo no vácuo está dentro do mesmo espectro eletromagnético. O que é que ele falou, então? No vácuo, correto afirmar que os raios gama se propagam com maior velocidade do que as ondas de rádio, beleza? Aí, o que foi que aconteceu? É incorreto afirmar isso porque as ondas de rádio no vácuo têm a mesma velocidade de propagação das ondas gama, né? Então ele não vai ter essa velocidade maior, não. Tem essa parte aí de problema. No raio-x, certo? Tem menor frequência que as ondas longas. Cuidado, quando ele falou essa tabela é de comprimento de onda. O que foi que o Planck falou? Que a frequência é a mesma, para todo formador, né? Para todo então tipo de onda a mesma frequência. Letra B não existe, não é a menor frequência. Letra C, desculpa, o comprimento de onda vai variar de acordo com a frequência. A energia emitida é a mesma, então você varia nessa frequência aí para o sistema, tá bom? A letra C, todas as radiações têm mesma frequência. Falso, você não tem mesma frequência, a frequência depende do comprimento da onda, né? Então, velocidade é igual ao comprimento vezes a frequência. Quanto maior a frequência, menor o comprimento, e vice-versa. Então, à medida que eu vou aumentando a minha frequência, meu comprimento de onda vai diminuindo. Então, as ondas longas são assim porque elas têm um comprimento muito grande. E as ondas Y são gama, né? Desculpa, são bem menos robustas. Então, por isso a gente tem esse desenvolvimento aí. Letra D, todas as radiações têm a mesma velocidade de propagação. Verdadeiro. Todos eles possuem a mesma velocidade de propagação no vácuo, justamente porque eles não têm matéria para atrapalhar eles, então eles podem se dispersar livremente, tá bom? Então, nosso gabarito seria letra D. Galera de São Pedro do Piauí dividiu as questões numa gincana. Gostei. Vamos para cima. Então, 0-0 por enquanto. Vou pegar. Segunda questão é minha. Segunda questão eu vou fazer, e aí a próxima eu peço tempo para vocês tentarem. Segunda, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De acordo com a teoria formulada em 1900 pelo físico alemão Max Planck, essa questão, ao meu ver, se fosse cair uma coisa no Enem desse assunto, seria uma questão como essa, tá bom? Enunciado simples, para quem sabe a teoria básica, tá bom? Uma questão que nem todo mundo vai acertar, porque nem todo mundo viu o assunto. Então, esse tipo de questão aqui seria uma questão que, na minha cabeça, encaixaria no Enem. De acordo com a teoria formada em 1900 pelo físico alemão Max Planck, a matéria emite ou absorve energia eletromagnética de maneira... vamos lá. Ele falou que depende dos osciladores harmônicos. Então, não pode ser contínuo. Porque se fosse contínuo, você teria uma liberação energética e absorção o tempo inteiro. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que o tipo de formação de liberação é descontínuo. Bom? Descontínua. Emitindo ou absorvendo... Olha lá. O que foi que eu falei para vocês? Podia ficar em dúvida nesses dois. Só que o quantum depois virou fóton, tá bom? Então, a gente já sabe que o gabarito é a letra C, mas vamos ao final. Cuja energia é proporcional à frequência de radiação eletromagnética envolvida nessa troca de energia. Essa alternativa que apresenta pela ordem corretamente as lacunas. Então, todo o corpo absorve energia eletromagnética de maneira descontínua, emitindo ou absorvendo fótons, tá bom? Cuja energia é proporcional à frequência daquele sistema ali. Bacaninha? Então, a segunda questão, nosso gabarito seria letra C. Bom, vamos para a terceira questão. Fala o seguinte. Unesp, Universidade Estadual de São Paulo. Sabe-se que a energia de um fóton é proporcional à sua frequência. Pronto. Também é conhecido experimentalmente que o comprimento da luz vermelha é maior que o comprimento da luz violeta, que, por sua vez, é maior que o comprimento dos raios-x. Beleza. Adotando as constâncias da velocidade da luz, pode-se afirmar que, letra A, a energia do fóton na luz vermelha é maior que a energia do fóton na luz violeta. Letra B, a energia dos fótons no raio-x é menor que a energia dos fótons na luz violeta. Letra C, as energias são iguais, uma vez que as velocidades são iguais.
Letra D. A energia dos fótons de luz vermelha e violeta são iguais, pois são parte do espectro visível e são menores que a energia do fóton do raio-x. Letra E. A energia do fóton de raio-x é maior que o fóton da luz violeta, que é maior do que a energia de fótons da luz vermelha. Bacana? Então vocês marcariam qual o gabarito? 2 minutinhos para vocês tentarem a questão. Galera, para fazer essa questão, você precisa lembrar mais ou menos da tabelinha que existe lá na questão 1, né? Você tem aqui ondas de rádio e TV, que seriam... Deixa eu botar outra cor. Tá vermelho mesmo. Seriam ondas longas, né? Ondas de rádio, por exemplo. Aí você tem uma parte intermediária, que seria a luz visível. E aí você tem a parte de raio-x, por exemplo. Ele está comparando duas coisas do espectro da luz visível. Ele está comparando violeta com vermelho. Como a gente está falando da energia de um fóton, que vale a frequência, como eles vão ser pertencentes à mesma frequência, tá bom? A energia dos fótons deles são iguais. A diferença é muito pouca do comprimento de onda. Então a gente adere elas como iguais. Então vamos lá, trazer a resposta correta. Letra A. A energia do fóton de luz vermelha é maior que a energia do fóton de luz violeta. Falso. Não pode ser maior, tem que ser igual. Letra B. A energia do fóton da raio-x é menor que a energia do fóton da luz violeta. É o contrário, né? O raio-x está depois, então ele é mais energético. É por isso, por exemplo, que você não pode fazer raio-x toda semana. Sei lá, machucou um braço, fez raio-x hoje. Aí machucar o braço semana que vem, fazer outro raio-x já é perigoso. Quando você vai se expor ao raio-x, o ideal é que seja de 3 em 3 meses para você tirar, acho que são 3 placas ou 4 placas de raio-x. Então, por isso que quem faz, por exemplo, radiologia, tem problema com isso. Porque você está exposto a raio-x de uma forma absurda. Eles usam, quando você vai fazer um raio-x, por exemplo, vocês usam aquela roupa de chumbo, aí o cara bota a roupa de chumbo e vai para trás de uma parede. Também é chumbada, né? Aquela parede de chumbo mesmo. Porque a radiação que ele é exposto é muito alta. A radiação que você é exposta também é muito alta. Então você não pode fazer raio-x todo dia, por exemplo. Você com certeza ficaria com câncer no final do processo. Letra C. As energias são iguais, uma vez que suas velocidades são iguais. Falso. Porque a energia não depende apenas da velocidade, né? Depende de outras coisas, como a frequência e o valor do comprimento da onda. Letra D. As energias dos fótons de luz vermelha
são iguais. Porém, né, vocês são parte do espectro visível e são menores do que a energia do fóton de raio-x. Aí você tem um problema com relação a isso. Que dentro da luz visível, você tem a seguinte situação. Você tem o violeta no final. Desculpa, você tem o vermelho no começo, menor frequência visível. Você tem o vermelho. Depois você tem, lá no final, o violeta, né? Ele fez essa comparação interna, agora é um pouco mais delicado. O violeta ele vai estar mais energético que o raio-x. Ambos são menores que o raio-x. Mas não é o vermelho que é igual ao violeta, não. Não são iguais, não. Letra E. A energia do fóton de raio-x é maior que o fóton do raio violeta, verdade? O raio-x está mais longe, ó. O violeta só está aqui. Que é maior que a energia do fóton de raio vermelho. Verdade, o vermelho é menor do que o violeta. Então a ordem seria da direita para a esquerda. Raio-x, violeta, vermelho e onda de rádio. Nosso gabarito seria a letra E, tá bom? Ponto aí. Lá em São Pedro do Piauí. A galera vai à loucura. Entendeu? Letra E, nosso gabarito. Beleza. Quarta questão. Minha questão. Fala o seguinte. Sobre a radiação de corpo negro e quantização de energia, FMG também, Federal de Minas Gerais. As ondas eletromagnéticas, ao contrário das ondas mecânicas, não precisam de um meio para se propagar. Verdade. Considere as seguintes ondas. Som, mecânica. Ultrassom, botar M aqui. Ultrassom, mecânica também. Ondas de rádio, eletromagnética. Micro-ondas, eletromagnética. Luz, eletromagnética. Bom? Então, sabendo que essas ondas é correto afirmar que... Vamos lá. Primeiro, a diferença entre onda mecânica e onda eletromagnética. Onda mecânica precisa de meio para sua propagação. O que é isso? Sólido, líquido ou gasoso. Quando você fala, você faz com que sua corda vocal vibre em uma determinada frequência e aquela frequência vai vibrar o ar próximo a você. Vibra o ar próximo a você, que vai vibrar o próximo ar, que vai vibrar o próximo ar, até chegar no tímpano da pessoa que está escutando, que vai vibrar junto com a corda vocal na mesma frequência. Seu cérebro decodifica a mensagem e você consegue entender o que a pessoa falou. A velocidade do som no ar, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos 320 a 340 metros por segundo. Na água, as moléculas no ar estão muito espaçadas. Na água, são mais agregadas. Então, a vibração demora menos para passar. No ar, quando essa aqui vibrou, para essa aqui vibrar é uma afinidade, muito distante. Na água não, é perto. No sólido é muito mais perto ainda, mais agregado. A velocidade do som na água vale mais ou menos 1.500 metros por segundo. Então, tipo, quase o triplo do som no ar. Por isso que você não consegue entender o que a pessoa fala na água. Porque ele está falando, está dentro de uma bancada energética, mas teu tímpano não vibra nessa frequência. Então, tu não consegue entender o que o cara está falando. Tá bom? Então, isso é onda mecânica. Onda eletromagnética, onda de calor, por exemplo, onda de luz. O Sol consegue esquentar e iluminar a gente, mesmo estando a milhões de quilômetros de distância. Por quê? Porque não precisa de propagação de matéria para chegar até a gente. Então, você tem essa situação. Olha aí. Todas as ondas mecânicas, som e ultrassom, eletromagnética, rádio, micro-ondas e luz. Letra A. Luz e micro-ondas são ondas eletromagnéticas. Verdadeiro. E as outras são ondas mecânicas. Falso. Rádio também é onda mecânica. Então, as outras não são ondas mecânicas. Letra B. Luz é onda eletromagnética. Verdadeiro. E as outras são ondas mecânicas. Falso. Letra C. Som é onda mecânica. Verdadeiro. As outras são ondas eletromagnéticas. Falso. Letra D. Som e ultrassom são mecânicas. Beleza. E as outras são eletromagnéticas. Verdadeiro. Letra D seria o nosso gabarito. Letra D aí, marcando ponto. Lá em São Pedro do Piauí. Gente, isso é uma graça. Vamos para a próxima. Quinta questão. Universidade Estadual de Londrina. Bom? Alguns semicondutores e emissores de luz, mais conhecidos como LEDs, estão sendo produzidos na sinalização de trânsito das principais cidades do mundo. Isto se deve ao tempo de vida muito maior e de baixo consumo de energia elétrica dos LEDs, em comparação com lâmpadas incandescentes,
Que tipo de utilizadas para esse fim? A luz emitida por um semicondutor é proveniente de um processo físico, onde um elétron excitado para uma banda de condução de semicondutor decai para a banda de valência, emitindo um fóton de energia. Aí a equação de Planck, né? A energia é igual a constante de Planck vezes a velocidade. Nessa relação, H é a constante de Planck, 6,63 vezes 10 a menos 34. E V é a frequência da luz emitida, aonde é luz dividido pelo comprimento de onda. Tá? Onde é a velocidade de luz e lambda é seu comprimento de onda. E o E que vale a diferença de energética no fundo da banda de condução e no topo da banda de valência. Conhecida como energia de gap, ou energia de fuga. Né? Com base nessas informações e no conhecimento sobre o espectro eletromagnético, é correto afirmar que... Tá aí, seu gabarito. Você marcaria o quê? 2 minutinhos para vocês tentarem a questão. Então, galera, ó, energia de gap seria essa energia de variação da valência, né? Vamos lá. Letra A. A energia de gap de um semicondutor será tanto maior quanto maior for o comprimento de onda de luz emitido por ele. Não necessariamente. Né? Você pode ter outro tipo de emissão, como radiação, não necessariamente caia para comprimento de luz. Letra B. Para que o semicondutor emita luz verde, ele deve ter energia de gap maior que o semicondutor que energia de luz vermelha. Justamente porque o vermelho é a menor frequência. Se ele quiser chegar em frequências maiores, ele tem que ter frequências maiores que o vermelho. Nosso gabarito seria letra B. Então você tem aí já a resposta como letra B. Vamos ver porque que o resto está errado. Letra C. O semicondutor emite luz vermelha tem energia de gap cujo valor é intermediário. As energias de gap condutor verde e amarelo. Falso. O vermelho é o menor. Nada pode ser maior que ele. Então, ele não pode ser menor que o verde. Né? Letra D. Desculpa, maior que o verde. Letra D. A energia de gap de um semicondutor será tanto menor quanto menor for o comprimento de onda emitido por ele. Falso. Não tem a ver com a frequência. Letra E. O semicondutor emissor da luz amarela tem energia de gap menor que o semicondutor da luz vermelha. Falso, porque o menor é o vermelho. O amarelo é maior que o vermelho. Esse gabarito seria letra B, de bem facinho, e não foi ponto para ninguém. Sexta. Unimontes, Minas Gerais. Considere as seguintes situações. Percebam, gente, que os vestibulares que vêm cair nesses lugares, o FMG, Minas Gerais gosta muito desse tipo de vestibular, Universidade do Paraná, mas são vestibulares antigos, 2009, 2006, tem vestibulares aí de 16, 20 anos atrás. Então, você tem que ter uma diferença boa de assunto. Vamos lá. Elétrons de condução movimentam-se no fio condutor.
no qual foi estabelecida uma corrente contínua de grande valor. Olha aí, até rimou. Então, quando eu faço isso, eu estou gerando aquele elétron ali. Elétrons realmente se movimentam, né, dentro desse sistema, mas não são chamados elétrons de condução, essa parte aí. Elétrons de condução são elétrons que têm a ver com a parte de eletricidade, a parte de condução elétrica. Não tem essa situação de elétrons de condução movimentando-se no fio condutor, não. Nada a ver essa parte 1 aí, não. 2. Elétrons em movimento circular no interior do acelerador de partícula. Verdadeiro. Ele quer saber justamente se elas estarão emitindo radiação. Né? Desculpa, eu tinha lido a pergunta toda. Deixa eu falar para vocês. Esse é o que está emitindo radiação. Elétrons em condução estão medindo justamente corrente elétrica. Não tem nada a ver. A2, elétron em movimento circular uniforme no interior do acelerador de partículas. Aqui sim. O acelerador de partículas é feito basicamente para descobrir como é que funciona a radiação. Então, 2 é verdade. 3. Elétron em movimento a partir do repouso na região onde existe um campo elétrico uniforme, de grande intensidade. Aí, justamente, eu vou botar ele num campo com grande intensidade, então ele vai ter um movimento aí de precisão para aquela situação acontecer e vai emitir radiação naquele sistema. Então, 2 e 3, nosso gabarito seria a letra C. 1 está fora, e aqui todo mundo tem 1, né? Então, tirou 1, já saber a resposta da questão. Boa! Porque tu saber que elétrons de condução elétrica não emite radiação, não. Tipo, tu não tá preocupado se tu tá pegando radiação na tua casa, tu tá usando eletricidade toda hora. Não tem problema com isso, não. A eletricidade aqui não tem nada a ver. 7ª, fala o seguinte. PUC Minas, 2009. Os vestibulares falam disso, são antigos. Tudo bem. Controle remoto de um aparelho de TV envia pulsos de radiação eletromagnética para o receptor na TV. Essa comunicação entre o controle remoto e o televisor ilustra que essa radiação. Tá, qual gabarito vocês marcariam? 2 minutinhos para citar a resposta. Ó, você pega esse tipo de onda, você tem que entender que ele está falando de radiação. Se é radiação, estou falando de radiação, eu estou falando de qual tipo de onda? Estou falando do tipo de onda eletromagnética. Esse tipo de onda gerada pelo sistema é um tipo de onda eletromagnética. Então, letra A, somente se propaga através do ar. Falso. Você pode ter um controle funcionando no espaço, sem nenhum problema. Letra B, possui energia inversamente proporcional à sua frequência. Falso. Quanto maior for sua energia, menor sua frequência ali, né? Letra C, quanto maior sua energia, maior sua frequência. É diretamente. Letra C, difrata e acelera no ar. Falso também.
E letra D é uma onda eletromagnética. Nosso gabarito, letra D. Galera de São Pedro aí acertou 100% aí da galera. Ponto para todo mundo. Então, vamos para a oitava. A oitava é minha. Fala o seguinte. Vamos desmistificar o que está certo, o que está errado dentro desse sistema aqui. Vamos lá. Primeiro, sobre a teoria quântica, é correto afirmar que, olha, UniOeste de 2006, faz só 16 anos desse vestibular. Você não era nem nascido na época. O termo quanta é sinônimo de quark, ambos representados partículas de estruturas do átomo. Falso. O termo quanta é sinônimo de fóton, que não tem a ver com energia, com estrutura, tem a ver com energia. Então, já está fora. Qual é o próximo? 2. A emissão ou absorção da radiação pelo átomo é realizada em pacotes de energia denominados quanta, verdadeiro. Aí você tem os pacotes de energia denominados quantas gerados no sistema. Então, 2 está verdadeiro. Próximo. A energia dos quanta pode ser calculada pela equação de Planck, onde E é a energia, H é a constante de Planck e F é a frequência de radiação. Verdadeiro também. 4 está verdadeiro. Mais. Oitavo. A quantização da energia tem origem nos trabalhos físicos do alemão Max Planck, por volta do ano 1900. Verdadeiro também. Planck aí foi o contribuinte principal desse sistema. 8 está verdadeiro. Já deu quanto? 6 com 8. 14, né? Perfeito. 16. O quanto proposto por Planck confirmou a teoria clássica. Falso. Física clássica foi derrubado por ela. Que a energia é uma espécie de fluido que passa continuamente de um átomo, não é contínuo, né? Descontinuadamente. 32. O spin e o quanto possuem conceitos semelhantes, ambos representados pela rotação de elétrons em torno do eixo. Falso. Spin não rota, velho. 64. Com base nas hipóteses dos quantas, Albert Einstein elaborou em 1905 uma nova teoria para a luz, considerando um fluxo de corpúsculos chamados fótons. Verdadeiro. Aí depois o Broglie pega e bota o princípio da dualidade da partícula da onda. Né? Então, caracterizando-se mais uma vez como verdadeiro. Então, mais 64. 14 mais 64, 78. Somatório geral seria de 78. Bom? Nona questão. A última de vocês. Nossa saideira. Tá acabando. Força. Enem 2010. Agora sim, olha. Ao contrário das rádios comuns AM ou FM, em que uma única antena transmissora é capaz de alcançar toda a cidade, os celulares necessitam várias antenas para cobrir o vasto território. No caso das rádios FM, a frequência de transmissão está na faixa dos megahertz, enquanto para os celulares a frequência está na casa dos gigahertz, tá bom? Quando comparado às rádios comuns, o alcance celular é muito menor. Considerando as informações do texto, o fator que possibilita a diferença entre a propagação das ondas de rádio e dos micro-ondas é que as ondas de rádio são 2 minutinhos para vocês tentarem responder a questão.
Então, galera, ele está perguntando a diferença entre as ondas de frequência moderada, que são as ondas de FM, tá bom? Para as ondas de celular. Primeiro, as ondas de FM, de frequência moderada, usam as ondas de rádio, enquanto a gigahertz, que seria aí 10 elevado a 3 maior do que em relação aos megahertz, essa é a situação dos micro-ondas. As micro-ondas utilizam dentro desse sistema, tá bom? Essa situação aí dentro dele. Ondas muito menores do que as ondas de rádio e TV. Mas vamos lá. Letra A. Ele quer saber a diferença, né, entre os dois e por que você usa uma para TV e rádio e outra para a situação do celular. Letra A. Facilmente absorvidos nas camadas da atmosfera superior, conhecida como ionosfera. Não faz o menor sentido, até porque essas ondas são eletromagnéticas e não precisam do meio para fala o seguinte, a letra B. São capazes de contornar uma diversidade de obstáculos, como árvores, edifícios e pequenas elevações. Verdadeiro, letra B. Por isso que a gente usa as ondas de micro-ondas como ondas de celular, né? Você consegue ter uma diversidade muito maior de obstáculos para você conseguir contornar o processo de difração de uma onda. Letra C. Mais refratadas pela atmosfera terrestre, pois apresentam maior índice de refração. Falso. Letra D. Menos atenuadas por interferência, pois o número de aparelhos que utilizam onda de rádios é menor. Falso. Imagina cada carro que existe na tua cidade. Letra E. Constituídos por pequenos comprimentos de ondas, que eles conferem um alto poder de penetração em materiais de baixa densidade. Falso. Bom, justamente essa capacidade de contornar diversidades de obstáculos, como árvores, edifícios e pequenas elevações, é que a gente usa essa frequência de onda de rádio. Cana? Então, ninguém pontuou em São Pedro do Piauí. Galerinha, a gente vai chegando ao final da nossa terça-feira de física, tá bom? Está chegando aqui ao final da nossa aulinha, beleza? Ó, próxima semana a gente continua com essa parte de eletromagnetismo, mas a gente vai para outra parte um pouco mais prática, certo? Que é a parte quando você vai estudar começo de movimentos e tudo. Então, nessa parte da frequência eletromagnética gerada do sistema. Bacana? Amanhã é feriado. Espero que vocês aproveitem e descansem. Se tiver matéria atrasada, amanhã é o dia de botar em dia. Pelo amor de Deus, vocês são terceiro ano. Bom? Então, vá lá, revise seu conteúdo, faça algumas questõezinhas. Depois, claro, vai descansar também um pouco. Beleza? Então, agradecer pela audiência, pela paciência. Foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa noite de terça-feira, tá bom? Desejar a vocês uma excelente semana, um bom fim de semana. Até a próxima aula, galerinha. Tchau!